Semana de Oração pela Unidade Cristã 2020. Gentileza gera gentileza. Terceiro dia da Semana de Oração pela Unidade Cristã. Hoje, a palavra nos apresenta como tema esperança, renovada pela missão e pela Eucaristia. A palavra de Deus que nos ilumina está em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos 22 a 25, 35 a 36. Mas, agora, eu vos convido a manter a coragem, pois nenhum de vós perderá a vida, somente o navio se perderá. Com efeito, esta noite mesmo, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo apresentou-se a mim e me disse: Não tenhas medo, Paulo. É necessário que compareças diante do imperador. E Deus também te concede a vida de todos os teus companheiros de travessia. Coragem, pois, meus amigos. Eu me fio em Deus. Sucederá como Ele me disse. A estas palavras, Ele tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu-o e se pôs a comer. Todos, então, recobrando coragem, alimentaram-se por sua vez. Acendemos grandes fogueiras. Nas noites da humanidade, nas noites do frio, da umidade, nas noites da rejeição, da exclusão, nas noites das nossas divisões, das nossas intolerâncias, acendemos grandes fogueiras para dissipar as trevas e aquecer o frio das noites, para acolher migrantes, refugiados, sem teto, sem casa, para vivermos em comunhão ao redor da mesma luz, para orarmos juntos ao nosso Deus uno e trino, Deus da gentileza que se antecipa, Deus das mãos que acendem fogos, Deus das mãos que acolhem, que partilham, Deus das mãos que cuidam, que juntam. Que tua gentileza desperte nossas gentilezas, para que na humanidade inteira gentileza gere gentileza. Olá, caríssimo irmão, caríssima irmã, paz e bem. Estamos hoje meditando, contemplando a Palavra de Deus, nesta semana de oração pela unidade cristã, onde a palavra de hoje nos revela a tribulação pela qual aqueles homens passavam dentro daquele barco. Paulo, como enviado de Deus, em missão de anunciar o Evangelho, anunciar a graça do Senhor, está entre eles. Sendo levado a Roma, ele precisa cumprir o seu propósito, o seu objetivo de ir até os confins da terra. Hoje, nós queremos, a partir desta cena, no qual a leitura do Atos dos Apóstolos nos apresentou, contemplar qual é o nosso papel enquanto cristãos. Cristãos das mais diferentes denominações. Nós que formamos esta unidade das igrejas cristãs. E que muitas vezes, dentro deste mesmo barco que é a igreja cristã, também sofremos tempestades. Também sofremos medos e angústias. Na nossa vida pastoral, na nossa vida evangelística, na nossa vida missionária. Paulo, então, nos propõe
para confiar plenamente naquele que é o Senhor da missão. Mas um detalhe, ele nos apresenta um elemento novo, pois a palavra diz que ele partilhou o pão. E todos ali sentiram-se encorajados, esperançosos, pela presença de Paulo que anunciava, mas também pelo alimento que os fortalecia. Convido você agora a ler e ouvir esta palavra do Santo Evangelho que nos propõe uma iluminação para o dia de hoje. Acompanhe comigo a leitura. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Amados, as circunstâncias tempestuosas em que aqueles homens se encontravam anunciavam que aquela tripulação ela iria perecer, iria morrer. Mas o apóstolo Paulo, movido pela fé, ele instava aquele povo a manter firme a esperança, garantindo a sobrevivência de suas vidas. Amados, é que Deus estava em missão no mundo. E a comissão de Paulo incluía o seu testemunho de garantir que o evangelho da graça acontecesse e se realizasse, mesmo com tantas forças contrárias. A vida daquelas pessoas fazia parte de uma trama divina. Nós, comunidades cristãs, ecumênicas, que temos em comum muitas coisas, o principal, o próprio Cristo. Somos comissionadas pelo Deus missionário para darmos testemunho do Evangelho da Graça. Também precisamos manter a esperança. Apesar das forças contrárias que violentamente vêm contra nós e contra todos aqueles que atuam a favor da vida. O tema de hoje nos propõe a alimentarmos a esperança a partir da missão, mas também da Eucaristia. Nos refugiarmos, como o Santo Evangelho nos diz, nele. Nele que está presente na Eucaristia e está presente na palavra. A palavra que o missionário anuncia e proclama. O Evangelho é muito claro. Vinde a mim. Todos, não só alguns, mas todos. Você, eu e aqueles que estão ao seu redor. Cada um de nós temos uma missão confiada pelo próprio Senhor, como cristãos, a cumprir nesta terra. E aqueles que estão ao redor da nossa história não estão excluídos dessa missão, como aqueles homens não estavam excluídos da missão de Paulo. Por isso Deus assegura que eles iriam sobreviver. Por isso Deus coloca Paulo em pé anunciando e partilhando de tudo o que Paulo tinha de mais precioso, a palavra e a Eucaristia. Aí estão as duas e única fonte de esperança para a humanidade. Eu não sei quais são as tempestades que chacoalham e balançam o barco de sua vida, que talvez façam com que sua fé vá de um lado para o outro. E neste ir e vir da vida, a esperança se diminua. Não sei, mas o que eu posso hoje trazer a você,
nesta semana de oração pela unidade cristã é a certeza de que, apegando-se à palavra de Deus e assumindo a sua missão, alimentado pela Eucaristia e a comunhão com os irmãos, a esperança sobrevive a toda força contrária. E nada pode abalar a você, a mim, a nós, a Igreja de Cristo. Que nós possamos entender que o que carregamos não é nosso. O Evangelho diz: tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina. A missão é confiada a nós, mas é do Pai, que enviou o Filho, e no Filho, com o Filho e pelo Filho, nós, igrejas cristãs, temos a missão de continuar aquilo que Ele iniciou na face da terra. Temos a mesma força e apoio do Espírito Santo, exatamente como o Filho de Deus teve, porque foi essa a promessa do Pai. Foi essa a promessa de Jesus, que subindo enviaria sobre nós a força do alto. Este jugo e esta doutrina, a qual nós anunciamos, não é nossa, não é dos homens, mas é divina. E é dessa forma que nós encontramos repouso para as nossas almas. Não é fugindo da missão, não é pulando do barco no meio da tempestade, mas é, naquele momento de maior tormenta, sendo como Paulo, ficando em pé, em direção ao céu, apontando aquele que o enviou, mas olhando para a terra, olhando para os irmãos e partilhando aquilo que de mais precioso ele tinha. Alimentando a fé, alimentando a esperança, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Esta é a mensagem para o dia de hoje. E eu convido você a permanecer ainda nesta caminhada. E aí, para hoje, rezarmos juntos a oração final. Ó Deus missionário, renova nossa esperança pela lembrança de que somos parte da Tua trama divina, que no meio das circunstâncias tempestuosas mantenhamos teimosamente a comunhão, a partilha e a mística, e que esses gestos de fé tenham a capacidade de reanimar nossas forças durante nossa travessia nessa vida, pelo poder do Cristo morto e ressurreto. Amém. Caríssimo, caríssima, é uma alegria ter estado com você e partilhado da Palavra de Deus. Que possamos continuar nesta comunhão deste Cristo que nos acompanha nas tempestades da vida. Encerro desejando a você toda a paz e todo o bem, mas também o tema desta semana, dizendo que gentileza gera gentileza. Um abraço e até o próximo encontro. Que o vento sopre suave sobre tua vida, trazendo sempre o aroma da paz. Que o fogo aqueça teu coração, deixando-o pleno de ternura e inquietação. Que a palavra que sair de teus lábios seja portadora de reconciliação e cuidado. Que a palavra que chegar a teus ouvidos seja recebida com carinho e possa receber de ti acolhida e aconchego. Que as línguas de fogo e o vento impetuoso possam ser bênção e impulso para as nossas vidas. Amém.